Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e hoje eu vim falar um pouquinho sobre a extensão dos efeitos da cláusula compromissória arbitral aos administradores das companhias abertas. Bom, interessante desse tema é que ele, ao mesmo tempo que trata bastante de direito societário puro, ele também tem que ser analisado sob uma ótica do direito arbitral. E eu gosto bastante dessa interseccionalidade dos temas. Acho que deixa a questão bem mais interessante de ser analisada. E por que isso? Porque, num primeiro momento, quando você está falando sobre... Toda vez que você fala sobre extensão dos efeitos da cláusula arbitral, você tem que levar em consideração arbitrabilidade subjetiva e arbitrabilidade objetiva. Então, a gente tem que olhar para esses dois pontos e ver como que isso funciona dentro da dinâmica de uma sociedade anônima, olhando principalmente para os administradores. Então, primeiro, para a gente poder entender melhor como que isso funcionaria, a gente tem que entender como é que os administradores eles funcionam e como eles se relacionam com a sociedade. E para isso, já ao longo dos anos foram desenvolvidas diversas teses, e eu acho que hoje em dia é mais aceita, inclusive pelo ordenamento jurídico brasileiro, é a tese de que os administradores, eles integram a sociedade como um órgão dela, então eles fazem parte da sociedade. E, portanto, eles têm ali uma função de presentação. E o que é a apresentação? Diferentemente da representação, que seria ali pessoas que, por substituição, representam a vontade de outro, os administradores, eles nada mais são do que a própria sociedade, então eles são o órgão da sociedade que representa a vontade da sociedade em função da sociedade, eles são apenas a parte da sociedade que é responsável por essa função. Então, você tem ali a sociedade e os administradores como algo indivisível, eles são parte de um todo. Então, quando você olha para isso, você tem ali que os administradores, eles são a sociedade em si, e os titulares da administração, quando eles assumem o cargo da administração, eles precisam expressar, inclusive por escrito, ciência de todos os termos do estatuto, porque eles precisam, é um dever essencial deles, fazer parte, observar as disposições do estatuto. Então, isso tudo é importante quando a gente for olhar como é que, se você pode ou se você não pode ter uma extensão da cláusula arbitral, porque você tem ali, de certa forma, uma concordância e uma ciência da própria disposição de arbitragem no âmbito ali das disposições do contrato social. Além disso, quando a gente parte para uma análise mais do ponto de vista de direito arbitral, a gente precisa ter em mente também que a lei de arbitragem, ela coloca como um requisito para a validade da cláusula que você tem ali uma concordância, uma ciência expressa, né, das pessoas que vão ser vinculadas à cláusula. E é basicamente esse requisito que a gente tenta encontrar, ver se ele é preenchido quando a gente está falando sobre os administradores. Então, você tem ali um administrador que, para estar no cargo, ele precisou manifestar a ciência dele sobre os termos do estatuto. Você tem ali um administrador que ele não é divisível da sociedade, então ele está ali integrado nos conflitos que são voltados ao pacto social. E pensando nisso, a gente passa a análise para ver se você tem ali o preenchimento se você tem ali a arbitrabilidade objetiva e subjetiva necessária para poder fazer a extensão do compromisso arbitral. Falando especificamente sobre a arbitrabilidade objetiva, quando a gente fala, então, sobre o tema da arbitragem, qual é o conflito, o objeto que pode ser submetido à arbitragem nos termos daquela cláusula, quando você tem uma cláusula arbitral inserida num contrato social, ela, obviamente, se volta aos conflitos do pacto social. Na lei das SA, nós temos um artigo que fala especificamente sobre os conflitos que são arbitráveis no âmbito da cláusula compromissória estatutária, e
curiosamente, não temos ali uma menção expressa aos conflitos envolvendo administradores, e esse pode ser um fator que balança um pouco a discussão sobre se é possível ou não possível fazer essa extensão aos administradores. Eu, pessoalmente, vejo que sim, por alguns motivos. O primeiro é que você não, pelo próprio fato de que os administradores eles estão ali indissociáveis às relações do pacto social, não faria sentido você instituir uma cláusula arbitral que tem como objetivo dirimir conflitos oriundos do pacto social e excluir os administradores. Você estaria excluindo uma extremamente ampla gama de conflitos que possam vir a surgir, como a gente tem visto, inclusive, em casos de grandíssimo porte que vem surgindo nas principais companhias abertas do país. Além do fato de que, apesar da lei das SA trazer essa previsão, esse rol, não necessariamente a gente interpreta esse rol como exaustivo, ele pode ser visto como exemplificativo, porque isso, na verdade, se você for olhar pela intenção do legislador ao incluir esse artigo na lei, ele visa o incentivo ao uso do Instituto Arbitral pelas companhias. Então, você tem ali dois argumentos que seriam fortes para dizer que não há impedimentos para que você inclua nos objetos possíveis da cláusula compromissória estatutária também os conflitos envolvendo administradores. Falando sobre a arbitrabilidade subjetiva, então, quem são as partes que podem ser vinculadas a esse compromisso arbitral? Você tem ali o essencial requisito da ciência e aceitação de participar da cláusula, né? A arbitragem, ela tem essa manifestação de vontade como um requisito essencial. E, como a gente já viu, os administradores, quando eles são investidos no cargo, eles precisam manifestar uma ciência dos termos. Então, não haveria sentido dizer que eles não têm ciência, nem aceitam a inserção da cláusula compromissória, o fato de ter uma cláusula compromissória estatutária. Eu acho que essa questão da arbitrabilidade subjetiva, ela abre um pouco mais de margem para discussão, porque você pode pensar assim, tudo bem, já tinha a cláusula compromissória no Estatuto Social, mas em nenhum lugar estava escrito que ela inclui administradores. E é justamente por isso que existe as câmaras, os órgãos que regulam companhias abertas, eles, na maioria das vezes, quando eles colocam sugestões de cláusulas compromissórias arbitrais, eles já sugerem uma redação que tem ali uma menção específica a administradores para que não reste dúvidas. Então, você tem maneiras de sanar essa questão e poder incluir administradores na cláusula compromissória arbitral. E, por conta desses pontos que a gente passou, eu acho que é difícil, hoje em dia, e considerando as vantagens que o Instituto da Arbitragem ela traz para as companhias abertas, principalmente companhias abertas de grandíssimo porte, pelas inúmeras características do Instituto Arbitral, é de interesse das companhias que seja possível resolver conflitos envolvendo administradores por meio da arbitragem, então por meio da cláusula compromissória incluída no Estatuto Social. E por isso que nessa linha argumentativa, eu entendo que é possível, sim, fazer uma extensão da cláusula aos administradores. Então, acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar hoje. E, enfim, agradeço o convite para participar dessa série.